tem essa O informação Haiti do que eu... tá agora em quase guerra civil, mas assim, o próprio Brasil já interviu lá com a missão de paz do exército. Mas a situação, eu acho que depois do terremoto, no início dos anos 2000, eu acho, a situação nunca mais se estabilizou. Na verdade, desde a independência, foi o primeiro país das Américas, salvo engano, checa isso por favor, a abolir a escravatura. Foi. Depois foi reintroduzido por Napoleão. Depois foi reintroduzido, exatamente. Mas acho que nunca teve estabilidade no Haiti, né? Agora, essa movimentação do Bukele é interessantíssima porque eu acho que aí tem dois pontos. Primeiro, eu não sei se entra como soft power, exatamente, porque há uso da força militar. Mas é uma clara sinalização de tentar se aproximar, eventualmente, dos países que, por exemplo, o Brasil está se afastando. Então, tem aquela coisa, né? Muita gente... eu lembro quando foi uma polêmica enorme nos grupos de geopolítica, eu conversava com o Renato já na época, quando o Brasil tentou enviar ajuda humanitária para a Venezuela. Só que assim, a Venezuela, eu não vou falar que tinha os motivos deles para negarem ajuda humanitária. Agora, o ponto é, qualquer movimentação geopolítica, por mais benevolente que pareça, é uma ação que interessa ao país ativo. Evidente. Então, também não vamos cair na ilusão de direita boba de achar que o Bukele quer salvar os haitianos. A gente tem que ver o que está por trás aí. Me parece uma clara... Ainda mais com esse fator que ele deixou muito claro que só vai fazer alguma coisa com autorização no Conselho de Segurança da ONU, fica muito claro que ele está tentando exercer ali um poder na região. Tem aquela história de que ele tem, e aí eu não sei a procedência disso, mas aquela história de que ele tem certos delírios de Solano Lopes, de reconstruir ali o império da América Central. Eu acho que ele deu alguma declaração nesse sentido e levaram para esse caminho. Não sei se ele realmente tem esses delírios, mas tem esses dois lados. Primeiro, é do interesse dele, ainda mais de acordo com a ONU, intervir no Haiti e mostrar, olha, meu modelo funciona, tanto no meu país quanto em outros países. Talvez seja uma forma dele tentar exportar o modelo Bukele. Tem o fator se aproximar de países desenvolvidos, se aproximar eventualmente de Israel, Estados Unidos, esse polo mais ocidental. E, novamente, exercer poder. É o soft power do cara. É uma coisa que o Brasil deveria fazer, uma coisa que, inclusive, o Farinazo, que até veio aqui conversar com o Renato, bateu bastante. Todo país no mundo, assim, os grandes países que têm exércitos com poder significativo, colocam o exército deles para trabalharem. Então, missão de paz, ajudar uma tropa aqui, manda um destacamento ali. E, aliás, só fazendo um Sim. parêntese, ao contrário do que muita gente propala por aí, o exército brasileiro é poderoso, viu? É poderoso, não é. é. Porque a gente ouve essas coisas. Não, mas se tivesse uma guerra e um dia a bala acabar... Não, isso é fake. Tá errado porque, assim, beleza, talvez agora fosse verdade. Se a gente fosse invadido, não Sim. teria condição. Mas você, em um estado de guerra, você coloca a sua indústria à disposição e aí é outra coisa. Então, também tem esse fator. El Salvador faz o que não só o Brasil, mas eu acho que não tem nenhum país hoje na América Latina, Chile, Argentina, com poder, que mande as suas tropas para outros lugares. Tá fazendo o que a gente deveria estar fazendo, cara. Que é mostrar, olha, a gente tá aqui, pô, Israel mandou pro Brasil um destacamento do exército israelense para ajudar as vítimas de Brumadinho. É normal países se ajudarem, seja com ajuda humanitária, seja com destacamentos militares, seja com bombeiros, seja com médicos, eventualmente resolver uma questão pontual, como agora está caminhando para ser no Haiti uma possível guerra civil. Agora, eu acho que assim, é totalmente do interesse do Bukele fazer essa sinalização e, com o aval da ONU, resolver a situação ali. Aí você pode pegar, a gente pode devagar, talvez seja eventualmente algum delírio dele, de Solano Lopes, de querer reconstruir ali a América Central e as ilhas do Caribe. Talvez seja realmente só para se aproximar de um mundo ocidental mais livre, não sei. Mas eu acho benéfica de toda forma essa medida. Não acho que o Bukele vai conseguir resolver, assim, desculpa, os Estados Unidos não conseguiu, a França não conseguiu, a Alemanha não conseguiu, mandando exército, o Brasil não conseguiu. É uma ilusão pensar que as nossas missões de paz resolveram alguma coisa. Muito pelo contrário, tem diversos relatos que tem isso justamente também, né? Comentam muito que o Brasil o exército brasileiro é um monstro adormecido. Então, nas raras vezes que a gente manda tropas para o exterior, os soldados, o que acontece? Todos os exércitos do mundo vêm para o Brasil treinar com a gente. Seja na mata, seja... Enfim, eles vêm treinar com a gente. E o nosso exército é capacitado e é respeitado. Por mais que não tenha
tanto de investimento que deveria ter, por mais que não seja tão testado, é competente. Senão, os Estados Unidos não viria aqui aprender com a gente. Agora, justamente por ter tropas tão bem treinadas, em constante treinamento, em constante curso, você nunca vai ver um militar parado, ele sempre vai estar fazendo algum curso. Lógico, não estou citando generais, estou falando ali, no máximo um tenente, um sargento, os caras que realmente fazem alguma coisa, convenhamos. Quando eles vão para ação, eles tendem a ser cruéis. Então, infelizmente, óbvio, não é generalizando, muito pelo contrário. Mas se você pega a história do exército brasileiro no exterior, nessas missões, sempre vai ter ali um sinal de genocídio, um sinal de abuso. Então, enfim, acho que eu divaguei muito, mas o ponto é, eu acho que ele tá fazendo o que qualquer país deveria fazer. Soft power, se aproximar de comunidade internacional, demonstrar que o modelo dele deu certo, eventualmente. Não acho que você divagou muito, não. Aliás, eu acho que a sua intervenção foi muito boa. Bom, é a primeira vez que eu faço news com o Ben. Me perdoem, tá? Eu acho que eu me passei aqui. Nunca tinha feito news com o Ben. Fala muito bem, o rapaz. Muito boa, muito articulada. Vou ficar vermelho. Eu vou levantar só uns pontos do que você falou, que é a minha intuição sobre o motivo pelo qual ele está fazendo isso. E tem a ver com tudo que você pontuou aí, a questão da unidade da América Central. Tal. Sim. Algumas tendências que nós sabemos que são vigentes no mundo contemporâneo. A gente sabe que o mundo contemporâneo inteiro, todos os Estados-nação, eles estão passando por uma reformulação e por um estreitamento, ou seja, o globo está ficando menor. Por quê? Porque você tem as telecomunicações, o avanço das telecomunicações, o avanço dos tratados internacionais, tudo isso provoca um estreitamento da relação dos países e esse estreitamento chega a produzir blocos de poder. O mais notório desses blocos de poder, a gente sabe que é a União Europeia. Então, a União Europeia, que antes não era nada unida, bem desunida, né? Vide Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, se tornou um bloco unitário, com moeda comum, com diversas legislações que pairam acima do ordenamento jurídico das respectivas nações. Isso aconteceu com a União Europeia, a gente viu. No mundo islâmico existe desde muito tempo uma aspiração à unificação política do mundo islâmico, porque o modelo do Estado-nação que existe no mundo islâmico é um modelo de importação. Foi algo importado dos poderes coloniais, colonizaram o mundo islâmico, e dividiu aquela estrutura, que era uma estrutura fundamentalmente imperial, ou seja, uma estrutura em que se transcendia a fronteira nacional, se transcendia a fronteira da língua, e vamos nos lembrar que nação é fundamentalmente a somatória de língua, território e uma unidade étnica. Então, nos impérios islâmicos não havia isso. Havia a língua, sim, porque você tinha o árabe, mas dentro do árabe, que era a língua clássica da cultura, você tinha diversos dialetos, línguas menores, uma variação étnica muito grande e uma extensão territorial muito grande dos antigos impérios islâmicos. Então há um interesse, uma aspiração do mundo muçulmano de se unificar. Isso aparece na doutrina da Irmandade Muçulmana, aparece em várias coisas e aparece em uma instituição que existe, que é a Organização Internacional de Cooperação. Existe uma organização islâmica de cooperação, a OIC. Então, o que eu vejo? Eu vejo que essa é uma tendência. Há essa tendência à formação de blocos. Então, não seria apenas uma viagem do Bukele pensar isso, mas ele pode estar vislumbrando algo no futuro, ele pode estar com um horizonte de mais longo alcance, digamos assim. Sim, ele quer exercer o poder ali. Exatamente, porque não formar um bloco da América Central em que El Salvador seja o grande líder. É claro que isso deve trazer inúmeras vantagens para o país que está à dianteira desse processo, né? Sim. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu concordo com a ideia do soft power. Vamos lembrar que qual é a distinção entre soft power e hard power? O soft power é um poder, por assim dizer, cultural. Sim. É algo que você exporta, mas que não é um poder bruto. Então, como por isso que eu não sei se entra como. Mas porque é ajuda militar, mas não é com força militar. Não, mas aí que está. Eu não acho que a ajuda do Bukele é simplesmente uma ajuda militar. Eu acho que o que está em jogo é outra coisa. Uma ajuda militar é assim, é quando você tem uma missão, aí o cara tem uma missão, ele manda tropas e tal, ele vai lá com uma missão pontual, isso é uma ajuda militar. Por exemplo, a Europa está dando ajuda militar para a Ucrânia no enfrentamento contra a Rússia, mas a Europa não está
exportando o seu modelo. É verdade. Eu acho que o que está em jogo no que o Bukele falou é a ideia de exportar o modelo de El Salvador de combate à criminalidade. E isso é soft power por quê? Porque isso é uma criação de El Salvador que ele está vendendo para os países como sendo um modelo superior na condução das questões de segurança pública. Então, por exemplo, a gente já está vendo que a Patrícia Bullrich, na Argentina, está querendo copiar o modelo de El Salvador e aplicar na Argentina. E já estão aplicando, inclusive. Pois é, então isso já começa a pintar. Então, quando o Bukele chega e diz, olha, tem uma crise humanitária aqui do Haiti muito parecida com o que aconteceu com Salvador, se a gente exportar o modelo, se me deixar eu resolver, eu intervenho aqui, faço do jeito que tem que fazer, construo, sei lá, um mega presídio do Haiti, mudo aqui a legislação de acordo com o funcionamento de El Salvador, e é isso aí. E se ele consegue fazer isso, ou seja, se dão a ele aqueles 3 meios que ele apontou para ele fazer isso significa o quê? Isso significa que é mais uma comprovação de que o modelo de combate na área da segurança pública de El Salvador funciona. Sim. Então, se ele consegue ir lá e resolver o problema da crise humanitária do Haiti, copiando a institucionalidade salvadorenha, eu acho isso que é muito mais difícil, porque ele não é o presidente do país, enfim, existem barreiras a essa iniciativa que eu não acho que sejam facilmente ultrapassáveis. Mas suponha que ele vá e que ele faça e que consiga obter algum resultado. Então ele obtém algum êxito, ainda que o êxito não seja perfeito, ele obtém algum êxito. O que aconteceu aí? Ora, o modelo de El Salvador se corroborou. Ele se comprovou novamente na prática. Sim. Ou seja, o prestígio dele aumenta. Então ele pode estar pensando em formação de bloco na América Central, em exercício, sim, da soft power mediante a exportação do modelo de El Salvador e também na aproximação com as grandes potestades mundiais. Tanto que ele quer um mandato da ONU. Exato. Quando um país pede isso, o que ele está dizendo? Ele quer ter uma relação mais próxima. Quero jogar com vocês. Exatamente. Então, uma jogada de mestre. Ele é muito inteligente. Eu escrevi o documentário sobre o Bukele que saiu aí no MBL. Ele é um cara realmente muito notável, viu? Sim. Porque a carreira política dele, a trajetória, não começou na presidência. Ele foi prefeito de uma cidade pequena. Aí foi depois pra ele capital. foi prefeito de São Salvador e depois se tornou presidente. Sim. E nas 3 gestões, ele deu um exemplo de capacidade de gestão. Ele tinha um projeto, se não me engano, em São Salvador, que era ter uma obra pública por dia. E ele entregou mais de 300 obras. Caramba. Ele tinha... É real. Ele fez... Como prefeito. Como prefeito. Na cidade, da cidade do interior, ele tinha vários problemas e tal. Ele fez um programa para colocar os jovens, né, inseridos ali no mercado de trabalho, que foi um sucesso. Ele aumentou... Olha só. Ele aumentou o salário do funcionalismo público. Então a gente fala, ele aumentou o salário sem incorrer em crise econômica, sem incorrer em problema fiscal. Ele fez a economia do lugar se desenvolver, aumentou o salário. Então, assim, ele realmente é um cara muito vocacionado para esse tipo de coisa, é um cara foda. Porque eu acho que... Não tem como negar. Não, de fato. E assim, isso deve muito ao fato também de que ele é um cara técnico. Você pode pegar a própria resposta que ele deu para o Renato sobre a questão da segurança pública. Se o Renato perguntou, se eu não me engano, o que ele poderia recomendar para o Brasil, se era possível de alguma forma exportar o modelo para o Brasil, o que a gente queria aprender com ele. A resposta foi bem franca: olha, isso aqui funciona em El Salvador. Não sei se vai funcionar no seu país. Foi basicamente isso. Então, eu não sabia dessa história. Acho assim fenomenal. Mas, das obras por dia. Ele fez. Mas assim, é um sinal claro. Ele é um técnico. Ele quer saber o que dá certo. O que dá certo? É isso aqui? Então beleza. Tanto que ele não se considera um cara de direita. A formação dele é socialista. É socialista. Ele surge na política, para quem não sabe, na Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que é socialista. Que é socialista. E depois ele destrói a frente, porque enfim. Sim, ele quer ver o que dá certo ali. Pô, isso aqui dá certo, então vamos fazer mais um modelo ao combate ao crime mais punitivista. Pô, economia, tá bom. Liberdade econômica dá mais certo, mas sem se apegar muito a rótulos e aquele emaranhado bobo, ideólogo, que no fim não leva
quase ninguém pra lugar nenhum, né? Agora, essa questão do Haiti também é muito... Eu acho engraçado que a gente ficou espantado, de certa forma, com o fato de ter uma gangue canibal no poder, mas a gente não tá tão distante disso. Não. Porque, assim... Eu já vi coisas do PCC que são comparáveis a isso. óbvio. A gente arrancando o coração. Lógico. Briga de facção. Aquelas rebeliões em Manaus, se eu não me engano. Nossa. Diversos presídios. Os caras jogando bola com a cabeça do outro. Então a gente não tá tão distante disso. E é um sinal claro, assim. Eu tenho medo, um medo real que eu tenho. Que o Renan me colocou esse medo quando eu vi ele falando. Acho que foi com você no News, inclusive, você deve lembrar. De que o combate ao crime no Brasil, antes de tudo, é sobre unidade nacional. Porque, assim, hoje, ainda... Assim, já é bizarro que a gente tenha locais que... Pô, ministra Aniele Franco andando sem capacete porque tem que respeitar a lei da favela. É lógico. Você não pode ir com um risquinho na sobrancelha na favela do lado porque você pode tomar um tiro. Você não pode andar com um Nike na favela onde os caras mandam você andar com Adidas porque você vai tomar um tiro. Então já tem ali um estado paralelo acontecendo. Seja com o tráfico, seja com a milícia, com várias facções. Agora, ainda há, hoje, uma certa estabilidade, porque ainda é interessante pro crime organizado essa relação de simbiose com o Estado. Agora, quando deixar de ser interessante pra eles? Quando eles falarem, cara, a gente não precisa disso. E assim, sinceramente, eu acho que já não precisa. Já tem traficante com bazuca, com granada, com equipamento militar do exército americano, que eu não sei como chega, mas já chega nas favelas. Assim, a gente não tá distante, tá? De eventualmente um comando vermelho ali e falar, cara, agora a Guanabara aqui, agora o Rio de Janeiro todo é nosso. Ponto. E a polícia não vai ter como bater de frente. Falta de equipamento. Um monte de gente... Desculpa, policial no Rio de Janeiro é pobre, ganha mal, tem nego passando fome, não tem equipamento, não tem colete, os caras fazem vaquinha pra comprar colete, pra comprar bota. Aqui em São Paulo, a mesma coisa. Aqui, claro, é outra situação, mas assim, lá no Rio de Janeiro é mais calamitosa. Agora, se eles resolvem uma tomada do palácio do governo, etc., um golpe mesmo regional, a gente não ia ter que fazer. Claro, aí entra o fator intervenção federal. Mas assim, hoje já vai se criando, e aí você pega isso, você começa a prever isso para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque eles estão evoluindo. A gente não. Uma coisa o que você acha que pode dar isso, Ricardo? Então, quero ouvir você. Uma coisa que eu sempre... Eu fiquei muito assombrado. Eu sempre conto essa história. Eu fiquei assombrado quando eu soube que o PCC era tão poderoso em São Paulo que tinha, enfim, representação política organizada. Sim. E que as pessoas sabiam que tinha e que todo mundo sabia que tinha. Tem gente do PCC. Sim. Que está em posição de poder juiz, mesmo e que desembargador, na política vereador, mesmo, na política eleitoral, e que determina a coisa da política. Eu achei isso assustador. E depois eu fui vendo o quanto era grande isso. Tem um monte de prefeituras que o PCC tem várias prefeituras. No estado de São Paulo, inclusive próximas aqui de São Paulo. Que eu não quero dizer, porque, enfim, sei lá. Mas eu fiquei assustado e eu pensei o seguinte, cara, quem determina a política de segurança pública no estado é o governador, é o governo. Por que o PCC não pode, no futuro, dado que ele é articulado politicamente, tentar fazer um governador? Sim. Pense na pessoa que eu estou pensando que tem... pensando nele. Por que não um voo mais alto? Sim. Dado que é um sujeito que acumulou muito poder, para tentar fazer um governador. Não um governador, exatamente, não um governador, um governador que passe pano, um governador sente na mesa, não. Um governador que seja do PCC mesmo, sim, que tenha ligações orgânicas profundas com o PCC. Por que isso não é possível? Eu acho isso possível. E se isso vem a ocorrer, qual é a questão? Eu não acho que haveria uma explosão de violência em São Paulo. O que eu acho é que a política de segurança em São Paulo ela seria montada para sufocar qualquer tipo de rivalidade entre facções, que eventualmente ainda tenha nesse estado, sim, para entregar toda a força ao PCC e para deixar a organização atuando muito livremente. Eu acho que isso pode vir a acontecer em São Paulo e eu acho que isso pode vir a acontecer no Rio de Janeiro. Sim. São 2 estados nos quais esse tipo de cenário que eu aqui estou descrevendo pode pintar, entendeu? Isso pode pintar mesmo. E isso eu acho que é o maior risco de todos. Sim. Isso seria uma coisa assim, sim, inominável. Porque aí se isso acontece, cara,
Você não consegue. Aí pra tirar vai ser muito complicado. Agora, em São Paulo tem esse fator PCC, Comando Vermelho. PCC, historicamente, assim, e a gente vê o que eles fazem, óbvio, é horrível. Eles também têm as mesmas práticas nefastas do Comando Vermelho, dos aliados do Norte, né, alguma coisa assim. Mas o PCC, Família do Norte. Mas o PCC seria justamente isso. São Paulo não ia virar um mar de sangue. Não acho. Agora, o Rio de Janeiro talvez sim. Por causa da milícia. Por causa da milícia, ia entrar em conflito. E o Comando Vermelho é mais brutal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que se o Comando Vermelho tivesse este nível de organização, porque eu não sei como é a relação. Eu sei assim, todo governador carioca é basicamente ladrão, corrupto, todo mundo vai preso, a gente sabe que é a situação. Mas eu não sei qual é a profundidade da organização política do Comando Vermelho em si. Eu não sei se ele tem parlamentares, eu não sei se tem cadeiras, eu não sei se tem prefeituras, eu não sei nem se eles têm uma logística interna de ter esse nível de organização, mas deve ter, né? Certamente tem. Então, se eles se organizarem, eu acho que eles podem resolver o problema da milícia. Sim. Que é tentar destruir a milícia, derrubar a milícia via política de segurança pública que os privilegie. E aí o que você faz? Olha só, você cria um governador, você bota lá um governador do Comando Vermelho, ligado ao Comando Vermelho, e aí a palavra de ordem do governador é: vamos destruir as milícias, porque a milícia é um absurdo, a milícia no Brasil não pode e tal. Aí vem Globo, aí faz uma novela com miliciano, e aí miliciano, começa essa coisa. Aí cria-se toda essa imagem de que agora o Rio de Janeiro está resolvendo seus problemas, porque está combatendo a milícia, que de fato é um problema. E aí combate a milícia exclusivamente, o CV dá uma segurada na sua violência, combate a milícia, derruba a milícia, destrona a milícia, e o que acontece? O Comando Vermelho toma o território da milícia. Sim. Isso pode vir a acontecer. E é literalmente do mesmo jeito que pode ser o contrário. A milícia também pode colocar um governador. Ou seja, todas as forças que se organizam militarmente e politicamente aspiram, minha gente, a sentar na cadeira do poder. Sim. A gente aqui, o MBL, a gente não é nem milícia nem traficante, graças a Deus. O que a gente está fazendo? A gente está disputando, quer disputar a cadeira da prefeitura de São Paulo, motivo pelo qual a gente vai comentar essa pesquisa. E aí, só um adendo. Aí você entra em 2 pontos. Primeiro, que qualquer tomada de qualquer estado significaria uma ameaça direta à unidade do país. E aí é o que a gente estava falando sobre essa era de novos blocos que a gente está entrando. O jeito que o Brasil está hoje, a gente não se sustenta por muito mais tempo como uma unidade. Eu não consigo vislumbrar isso. Até porque você pega... No Brasil, na América Latina em geral, mas especialmente no Brasil, pelo que eu vou adicionar agora, a gente não pode... O PT tá aí. Acho que vai se reeleger, sinceramente. Eu acho que vai se reeleger. É muito difícil. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Depois a gente entra nisso. Mas eu acho que, assim, vamos supor que se reeleja. Mesmo que não se reeleja, já chegou no nível que, assim, é difícil frear agora. Vai ter que ter um pulso muito firme para conseguir frear isso. Mas... a gente não pode esquecer que a formação do conceito dessa massa do crime organizado que existe no Brasil, sobretudo, principalmente o Comando Vermelho, tem, sendo bem sincero, a esquerda brasileira, os caras que hoje estão no poder, criaram o Comando Vermelho. Comando Vermelho se chama Comando Vermelho justamente porque foi uma união nas cadeias. Não é vermelho de sangue, não. É vermelho da ideologia do Partido Comunista. Vermelho que a gente gosta, companheiro. Então você pega... mesmo? Por que no Comando Vermelho tem aquela lei da favela, né? Não, você não pode roubar aqui, você tem que... Se você dedurar, você morre. Se você se entregar ao parceiro, você morre. Tudo é válido pela causa, porque são os ensinamentos de guerrilha. Comando Vermelho é formado por criminosos rameiros, ladrão de galinha, traficante de, peixe pequeno e guerrilheiros presos. Foram mais um erro do regime militar, né? Além de, óbvio, não tô passando pano. Eles misturaram. Misturaram. Assim como deixaram a esquerda livre para atuar em universidades e crescer e tal, também deixaram a esquerda livre para atuar em presídios. Então o Comando Vermelho surge organizando e juntando, e os guerrilheiros ensinando os criminosos a se portarem ali. E aí essa relação foi crescendo. Então, hoje os guerrilheiros... né, muitos daqueles estão em poder, aposentados, posição de poder, são juízes, são desembargadores, são deputados, são senadores, são vereadores, são prefeitos, enfim. E ao passo que também foi crescendo, então hoje é uma simbiose direta
na minha visão, do crime organizado com a esquerda, porque eles foram se organizando juntos e crescendo juntos. Então, a gente não pode achar que, ou cair no erro de pensar que uma medida aqui e ali, o PT divulgando que, nossa, a Polícia Federal apreendeu tantos quilos de droga, que vai ser o PT ou qualquer outro movimento de esquerda hoje no Brasil mais antigo, os dissidentes que foram pro PSOL, essa galera, que vão acabar com o crime organizado e sustentar a União. Não vão. Assim, vai ter que vir alguma coisa muito nova, muito, sabe, fora disso para conseguir bater de frente com essas duas linhas. Então, assim, eu acho preocupante, alarmante, e não sei se dura muito não, cara, a unidade no Brasil. Sinceramente.